Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um episódio do nosso quadro Você Sabe o que é? Aqui no canal Pedro Barreto. E a pergunta de hoje é: você sabe o que é imunidade tributária religiosa? Pois é, eu vou te contar. Antes, peço a você que se inscreva aqui no canal, deixe um like nesse vídeo, clica nessa setinha para compartilhar com os seus amigos em todos os grupos do WhatsApp e vamos juntos aprender o que é imunidade tributária religiosa. Trata-se de um benefício fiscal gerado pelo Constituinte em favor das instituições religiosas, as igrejas. Bom, diz o Constituinte no artigo 150, inciso 6, a linha B de bola e parágrafo 4º, que não incidirão impostos sobre os templos de qualquer culto. A imunidade tributária religiosa é uma imunidade contra a incidência de impostos. Imunidade de que gozam as igrejas. As igrejas são imunes à incidência de impostos. Desse modo, nenhum dos entes federativos, nem a União, nem os estados, nem os municípios, nem o Distrito Federal, podem cobrar impostos sobre o patrimônio, sobre as rendas, sobre os serviços prestados pelas igrejas. A imunidade assegura às entidades religiosas não se submeterem à incidência de impostos. Mas algumas pegadinhas são importantes para você entender o alcance dessa imunidade tributária religiosa. Primeiro é você entender que ela é apenas para impostos. A imunidade não alcança outras espécies de tributos. Nesse sentido, o Constituinte não proibiu que os entes federativos possam cobrar taxas, contribuições das igrejas. O segundo ponto é você entender que essa imunidade de impostos é condicionada ao cumprimento de uma regrinha. Quando uma igreja quer gozar da imunidade de impostos sobre o patrimônio dela, por exemplo, imunidade de IPTU, de IPVA, de ITR, é fundamental que esse patrimônio não sofra um desvio de finalidade, ou seja, não seja utilizado para uma finalidade diversa da atividade religiosa. O artigo 150, lá no parágrafo 4º, diz que o direito de gozo da imunidade quanto aos impostos que incidem sobre o patrimônio, a renda, os serviços que se prestam, é um direito condicionado a que este patrimônio, renda e serviço estejam vinculados nas finalidades essenciais. E essa, de fato, é a regra. A regra é que para que uma igreja tenha imunidade de IPTU sobre o seu imóvel, IPVA sobre o seu veículo, ISS sobre serviços que presta, imposto de renda sobre as rendas que oferem, a regra é que esse patrimônio esteja vinculado na atividade religiosa. Esses serviços se prestem dentro da atividade religiosa. A renda oferida se converta para custear despesas com a manutenção da atividade religiosa. Esta é a regra. Mas eu quero chamar a sua atenção para duas questões pontuais importantes que podem cair na tua prova. A primeira delas é que houve um case em que um determinado município cobrou IPTU de um imóvel que uma igreja comprou e que estava vago, sem destinação qualquer. A igreja comprou um terreno, mas não construiu o prédio, deixou o terreno fechado. E o município entendeu que poderia tributar, alegando que o imóvel não estava sendo destinado à atividade fim. A advocacia da igreja foi feita, defendendo-se que, apesar de o imóvel não estar efetivamente utilizado na atividade fim, ele também não estava sofrendo qualquer desvio de finalidade, estava com a destinação neutra. Ficou conhecido como case dos imóveis vagos e o STF entendeu que deve se manter a imunidade tributária nessas situações. A igreja só perderia a imunidade se ela estivesse dando a este imóvel uma destinação diversa da atividade religiosa. Bom, aí veio um segundo case, que é o case dos imóveis locados a terceiros. Imagine que uma igreja tem um terreno e ela alugou para um particular, que empresário que é, explora economicamente esse terreno, montou um estacionamento ali, montou uma lojinha para vender produtos comerciais. A igreja perde a imunidade do IPTU sobre esse imóvel quando aluga o imóvel a um terceiro? Na teoria, poderia perder, na teoria, mas tem uma chance de não perder. Poderia perder porque na hora em que ela aluga o imóvel para terceiro, o imóvel vai ser explorado por um terceiro com a outra finalidade, que o locatário dará, talvez na atividade econômica, que não é atividade religiosa. Mas a advocacia que se fez em favor das igrejas garantiu uma possibilidade para se manter a imunidade. É o seguinte: se a igreja provar que o dinheiro captado com os aluguéis cobrados nessa locação, se ela provar que os aluguéis são revertidos no custeio da atividade religiosa, ela continua imune de IPTU sobre esse imóvel.
É a chamada tese da vinculação indireta ou pelo custeio na atividade fim. O imóvel está sendo utilizado na atividade religiosa, não explorado na posse direta para a celebração de cultos, de missas, mas como fonte de custeio. Então é uma vinculação desse imóvel de forma indireta ou pelo custeio, ajudando a subsidiar as despesas com a atividade religiosa. Então permanece imune de IPTU o imóvel que é de uma igreja e que é locado a um terceiro, a um particular, quando os aluguéis são revertidos no custeio de despesas com atividade fim. Esse, inclusive, é um entendimento pacífico no Supremo e objeto de súmula vinculante, a súmula vinculante 52 do STF. Por fim, recorde-se ainda que qualquer que seja a linha de atividade religiosa, ela goza da imunidade, não há por que discriminar uma religião em relação a outra. Isso emana do princípio da laicidade que norteia o nosso ordenamento jurídico. Agora tem que ser religião. O STF, num precedente bem interessante, julgou um case da maçonaria e entendeu que a entidade maçônica não é uma entidade religiosa. E aí excluiu e disse, olha, a maçonaria não tem imunidade porque não é religião. Agora, toda e qualquer religião, não importa se é católica, presbiteriana, protestante, budista, maranata, islamita, anglicana, tem imunidade tributária de impostos. Tudo bem, pessoal? E para a gente encerrar, um case muito bacana é, se um particular como eu ou você resolve alugar um bem imóvel seu, próprio para uma igreja, a igreja locatária. Eu, Pedro Barreto, titular do meu imóvel, alugo para uma igreja. Esse imóvel fica protegido pela imunidade tributária do IPTU? Em tese não ficaria, porque o imóvel não é da igreja, o imóvel é meu. E o município não tributaria a igreja porque o município não tributa o locatário, tributaria a mim. Ocorre que eu certamente repassaria o custo desse IPTU no contrato de locação para a igreja. Então, o que é que aconteceu? Foi feita uma emenda constitucional no ano de 2022, a emenda 116 de 2022, que criou o parágrafo 1º dígito A no artigo 156 da Constituição, para inserir uma regrinha que diz que fica imune de IPTU o imóvel que é locado para uma igreja, quando a igreja o explora na atividade religiosa. Então saiba, o particular que loca imóvel seu para uma igreja e a igreja efetivamente explora o bem na atividade religiosa, esse imóvel desse particular locador fica imune ao IPTU, ok? Bom, acho que agora você aprendeu muitas informações importantes e você sabe o que é imunidade tributária religiosa. Se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, compartilha com toda a rapaziada, com toda a moçada que você conhece e que precisa ser aprovado, aprovada nas provas da OAB de concursos públicos. Até as próximas aqui no canal Pedro Barreto.